Sejam muito bem-vindos ao Pod da Faf. Estamos começando mais um episódio, quinto episódio. Estou muito feliz de estar gravando aqui com vocês esse projeto tão sonhado, né? Está realizando. Queria começar pedindo para vocês se inscreverem no canal, que é muito importante para vocês assistirem todos os episódios quando forem ao ar, tá? Para o nosso canal crescer. E nos seguir também em todas as redes sociais. Todas são @poddafaf, tá? No Instagram, no Twitter, no TikTok. E também curtir e compartilhar esse vídeo, comentar, tá, gente? Compartilha com todos os amigos para todo mundo poder ver. Combinado assim? E as minhas redes sociais, quase que não sai, @Rafa Rodrigues. O Rafa é com 2 azinhos no final, tá? Agora vamos falar da nossa convidada de hoje, gente, que é uma mulher linda, ela é super elegante, ela ama conversar, mas ela é um pouquinho tímida, tá? E, gente, ela é uma epiladora de sucesso. Estamos falando com Carla Julião. Muito prazer, seja bem-vinda, Oi, Carlinha. prazer todo meu, Rafa. Muito obrigada por Ah. ser uma das convidadas aqui, né? Poder fazer parte desse seu projeto tão especial, tão importante para você e com certeza para nós também, né? Com certeza. Mulheres que estamos aqui, Empreendedoras, né? falando, né, do nosso trabalho, Com da nossa certeza. vida, da nossa história. Muito obrigada por ser uma Eu que das te agradeço. convidadas. É um prazer imenso te receber aqui. Você é uma querida. Obrigada, Carlinha, meu amor. inclusive, trabalha comigo lá, né? A gente fala que trabalha todo mundo junto, porque somos uma grande família, né? Lá no Movidade. A Carlinha tem um estúdio dela lá no Espaço Movidade também. E aí, gente, ela faz um sucesso, essa mulher. Ela fez vários cursos, vem cada vez mais se especializando. E vamos começar, Carlinha, antes da gente chegar nesse assunto, né, de epilação, de como que surgiu na sua vida. Me conta como que foi a Carlinha na infância, lá no início, quando você nem morava aqui no Rio, né? Porque você não é carioca, não é isso? Sim, isso. Eu sou do Rio Grande do Norte, né? Na cidade do interiorzinho chamado Lagoa d'Antas. E a minha infância foi uma infância era muito danada, muito Danada, levada, né? né? Uma infância gostosa. Uma infância gostosa, sim. Mas também tinha aqueles momentos de ficar com a família, que eu amava, todo final de semana, delícia, domingo, né? um churrasquinho, né? Também cheio de altos e baixos, né? Tinha os momentos bons da infância, tinha os momentos ruins, né? Eu era muito praieira. Até hoje, eu sou a E as praias pessoa... lá são lindas, né? São muito lindas lá. Eu gostava bastante, todo nas minhas férias, né, em dezembro. Aham. Eu ia para casa da minha tia, ficava lá o mês inteiro. Que Nossa, eu delícia. amava. Fica Só perto de porque onde mesmo que você falou? A sua cidade? a minha cidade fica no interiorzinho de Natal, né? Ai, que delícia, Então, gente. Eu sou doida pra conhecer lá é Natal. muito bom. Eu E aí a imagino. minha tia, né, ela morava bem pertinho da praia. Então, por mais que minha tia era aquela pessoa carrasca, aquela pessoa que me ensinava a fazer um monte de Você coisa. adorava ir pra lá, né? Eu adorava ir pra lá, sabe? Mas assim, muitas coisas que eu aprendi hoje, assim, de casa, muita coisa foi ela que me ensinou. A gente tira muito aprendizado dessas pessoas, né? Porque, por exemplo, assim, tem parentes ou então professores que a gente tem essa lembrança de ter sido muito carrasco, que na época a gente tinha aquele rançozinho, né? De tipo, ai, que pessoa chata, né? Mas quando a gente vai amadurecendo, a gente entende que aquilo ali era para o nosso bem, para nos ensinar de alguma forma. E a gente acaba sempre tirando, né, alguma lição dessa chatice toda, né? Que os mais velhos tinham na nossa época de infância. Sim, sim. No começo a gente não entende. Não Assim, entende. fala, a gente, ai, que pessoa chata, pessoa exigente demais, né? Mas a gente sabe que é pro nosso bem, né? Quando a Com gente é certeza. adulta, que a gente vê, olha, quanto que. Aí a gente lembra as coisas que a gente aprendeu, né, na nossa infância que a gente faz hoje, graças É às verdade. pessoas, né, que nos ensinou, nossos Com pais que querem certeza. o nosso bem, né? Isso faz muita diferença e forma muito, né, quem somos hoje em dia. A nossa criação, os princípios. Então você era muito levada, né? Que você falou, muito espoleta, gostava de aprontar, fazer uma arte. Gosta. Você era aquela criança que vivia machucada, que brincava na Vivia. rua, voltava com o joelho ralado. Essa infância é muito boa, né? Eu sou cheia de marca no corpo. As cicatrizes da infância. As cicatrizes da infância que eu tenho. Mas essas cicatrizes são boas, é sinal de, tipo, uma referência de infância gostosa que você viveu, de muita brincadeira. Sim, sim. Essas coisas que a gente lembra são as coisas simples da vida. Andar de Aham. bicicleta, quando chovia, a gente ficava no meio da lama, jogando água em cima do outro, né?
E isso que a E que se a gente só dá valor depois que cresce, né? Que aí a gente lembra o quanto que essas memórias eram boas, o quanto que a infância é gostosa, né? E que a gente quer ficar crecendo e depois a gente quer voltar para a infância. E aí, quando a gente é adulta, a gente quer ser criança quer voltar, novamente. Quando a gente né? vê os boletos chegando, as responsabilidades da vida adulta, dá uma vontade de voltar, né? A infância. Dá. E eu também tinha muito aquilo de proteção, né? Sim. Sempre tive de proteção, de proteger a minha mãe, minha irmã. Sempre foi a levada que queria sempre. Somos 3, né? Isso que eu ia te perguntar agora. São 3 irmãos? São 3 irmãs, 3 meninas, né? Que 3 meus mulheres. pais, que meus pais tiveram. E aí sempre tem uma mais levada, né? Assim, eu era a danada, mas a minha irmã mais velha era mais danada aquela, ainda. né? Era a que aprontava. Sabe? Que aprontava mesmo. Meu pai falava uma coisa, ela fazia o contrário. Totalmente, né? E a mais novinha era mais quietinha. A mais nova já era a mais quietinha, né? Era o trio parada dura, né? Vinha por escala. Sua irmã mais velha era mais levada, você ali tava no meio, né? E a mais novinha era mais quietinha. E olha que meu pai era muito rígido, né? Muito mesmo. Mas eu acho que isso também é muito bom pra gente sair, assim, da barra dos pais, sabe? Criar independência. Porque, às vezes, os pais são muito rígidos e a gente quer que eles sigam muito o caminho que eles escolhem pra gente, né? A profissão. E acaba que aquilo, às vezes, não faz feliz, né? Não é aquilo que você sempre sonhou. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas que contam aqui, meu pai foi médico, a minha mãe foi professora, e os pais queriam que eu seguisse a profissão. Mas aí, quando você chegou na faculdade, você começou a fazer, você fala, não é isso que eu queria para minha vida, não é isso que brilha aos meus olhos, né? E aí, depois você vai, segue a sua vida e vê que realmente você gosta, se apaixona por outra coisa. E quando você cria essa liberdade de fazer o que você ama, né, essa independência, eu acho que isso faz toda a diferença. É verdade. Eu, quando era lá, sempre as pessoas perguntam, né, quando a gente é criança, o que você quer ser quando crescer? E eu falava que eu queria ou ser veterinária, porque eu sempre gostei muito de animal, e também segui o exemplo do meu pai, né, que ele é mestre de obra, trabalha com obra, é pedreiro. O jeito que você mandar ele fazer uma casa, ele faz, assim. Sim. Ele não sabe ler, mas, assim, sabe, conta como ninguém, sabe? Então, assim, para mim, eu me espelhava nele. Ele era uma inspiração para você. Então, eu queria fazer uma faculdade para ser uma engenheira, sabe? Para seguir com ele, trabalhar com ele. Esse era o meu objetivo, né? Mas como era uma cidade, assim, muito pequena, não tem, né, ainda tanto recurso assim, né? Tudo a gente tem que sair de lá para poder fazer uma faculdade. É com muito esforço. Lá muita gente consegue. Eu admiro muito as pessoas que fazem, tem lá, né, tem essa determinação. As oportunidades são mais difíceis, né? São muito mais difíceis, né? Por ser uma cidadezinha, um interiorzinho pequeno. E aí, com o tempo, né, a gente vai mudando, assim, o nosso pensamento, vai aparecendo outras coisas para a gente fazer, né? E é por isso que eu hoje estou aqui no Rio. Está aqui no Rio, né? E olha só, como é que era a Carlinha na adolescência? Você veio para o Rio, você tinha quantos anos? Adolescência. Era polêmica? Eu tinha 18. Eu vim com 17, no outro dia eu fiz 18. Nossa, bem novinha, né? Sim, eu falava que assim que eu fizesse meus 18 anos, eu queria sair de casa, queria ter minha independência. Era a famosa liberdade, né? Fiz 18 anos, vou sair de casa, Sim. vou à luta, vou criar o meu destino. Era bem assim. Então, na minha adolescência, a minha irmã do meio, né? Porque depois a minha irmã mais velha, ela saiu de casa e tal, teve os filhos, né? E aí era só nós duas. E aí meu pai, por ele ser uma pessoa muito rígida, ele não deixava muita gente sair de casa, assim, ir pras festas. E a gente amava sair. Ir pras festas, tá com todo mundo jovens, né? Sim, os jovens normal, querem isso, né? é normal. E aí a gente saía escondido. Era aquela que forrava e saía pela janela. Eu era dessas. A cama, né? Eu e minha irmã, olha aqui, meu pai, me perdoe. Seu pai agora Tô revelando a dona verdade. Era o que a gente Carlinha. fazia. É verdade. E vocês aprontavam muito, assim, na adolescência, com essas coisas de seus pais, né, terem uma criação rígida de fugir, de matar a aula? Como é que era isso? Tinha muito. Tipo, não de matar a aula,
O que aconteceu uma vez, né, na escola, eu comecei a namorar muito cedo. Eu tinha 12 anos de idade quando eu comecei a Meu namorar meu Deus, era esposo. uma criança ainda. É, Ai, foi o seu esposo, o primeiro namorado. foi meu Que primeiro lindo! namorado até hoje. Ai, gente, eu amo essas É, histórias. Eu acho muito fofo. Se conheceu com 12 anos. com 12 anos. É uma vida juntos. É, Daqui a muito pouco tempo. vocês já estão fazendo bodas de ouro, já novinhas, né? Já, verdade. E aí, o que aconteceu na escola uma vez foi que ele não estudava na mesma escola que eu. E aí, na hora do intervalo, ele pulou o muro, né? E aí, eu parei um pouquinho para conversar com ele. E aí, tipo, deu a hora das pessoas entrar de novo para classe. E aí, para sala. E aí, eu fiquei lá com ele conversando. Aí, quando eu fui dar um selinho, apareceu a coordenadora, né? Que foi dar a volta para ver quem ainda estava fora. Pegou vocês no Me flagra. pegou no fraga. E aí, me expulsaram e falaram assim, ó, agora você vai para casa e você só vai voltar aqui com seus pais. Nossa, Carlinhos. E para mim chegar em casa, para falar para minha mãe que saiu, eu falei, mãe, olha, tem reunião da escola amanhã, a Eu senhora... dava volta horas e horas até o horário da aula acabar pra não ter que falar que cheguei em casa Eu antes fiquei por isso. pensando, né? Aí eu falei, mãe, olha, a senhora vai ter que ir para a escola amanhã. Amanhã vai ter reunião das mães e tal, né? Porque só poderia entrar com ela depois que ela fosse lá. Aí minha mãe, não, as mães vão, depois elas me falam o que que é. Eu falei, ô mãe, a senhora tem que ir, mãe. Não pode deixar de ir na Quase carregando a mãe pelo braço. Vamos, mãe. Aí minha mãe percebeu que eu estava aflita, né? Ela falou, ih, minha filha, o que é que você fez? O que é que você aprontou? Aí eu falei para ela, né? Aí, quando ela falou, quando eu falei para ela, ela falou, minha filha, que decepção, que vergonha, você me matou de vergonha agora. Mas os seus pais já sabiam que você namorado ou era aquele namoradinho assim, escondido Era escondidinho, ainda? era escondido, não Porque seu sabia pai não. era muito rígido, né? Então eu acredito que isso tenha sido, né, um grande tabu, assim, o primeiro namorado, né? Ainda mais com Muita 12 anos, muito novinha. Meu pai falou que só deixava namorar com 15. Então, já fui bem faltavam uns adiantada. anos aí ainda. Aí, minha mãe teve que ir lá na escola, né? E aí ela falou, minha filha, eu tô decepcionada com você e tal. E aquilo ali pra mim foi pior do que uma surra. Quando meu pai me deu uma surra, porque eu tava namorando escondido quando ele soube, né? Namoradeira. Namoradeira. E as suas irmãs já tinham namorado? A mais velha, do meio? Ou você foi a primeira a aparecer com um namoradinho em casa? Nós todas namoramos cedo. Começamos. Começamos a namorar cedo. Eu acho que, pelo menos eu vejo, as pessoas que vêm do interior, normalmente elas começam a namorar cedo. Porque eu acho que como a cidade é muito pequena, né? Todo mundo se conhece. Aí você começa a namorar mais cedo. Não tem muito isso de sair pra balada, né? De ficar com um, ficar com o outro. Então você namora cedo, casa cedo, né? Lá não tem muita coisa. Tipo, não tem shopping. Não tem muitas novidades. Não tem. Tipo, só tem no domingo. Um exemplo lá, que não sei hoje, né? Mas assim, tem uma pracinha que no domingo que todo mundo ia pra essa pracinha. E tinha um quiosque que se reunia. Tinha uma pizza, lá tem um tipo de uma pizzaria, um quiosque vendendo hambúrguer e tal. Mas quando dava 10 horas, já tava todo mundo em casa. E tinha uma domingueira na época, eu não sei se hoje tem, né? Aí tinha uma domingueira, que aí eu saí escondido para ir para essa domingueira. Que a domingueira nada mais era do que uma caixa de som lá ligada com uns com um monte de assim, gente em volta. de luz, com um monte de gente em volta dançando. Ai, que delícia! Era só isso. Não era, gente, essas coisas do interior é muito boa, é muito gostosa. Você sente saudade disso? Eu sinto. Ai, eu sinto muita saudade. Muita. Eu não sou do interior, mas a minha família, né, por parte de mãe, é toda mineira. E eles moram em Sete Lagoas. Não é bem interior, hoje em dia a cidade é bem grande, né? 40 minutos de BH, mais ou menos. Mas, assim, a minha infância ainda era uma cidade pequena, né? Que ainda tinha poucas pessoas, então tudo era não tinha um shopping ainda, e abriu depois, aí é um shopping que todo mundo vai, e aí a festinha, todo mundo da cidade ia. Isso é muito gostoso. A minha infância foi uma delícia. Eu tenho muitos primos, né? Eu tenho uns 15 primos. Então, a gente brincava muito. E aquelas brincadeiras de ir pro meio do mato, brincar, de pique-esconde, de pique-pega, de procurar bicho, de enterrar. A gente achava bichinho morto, a gente fazia enterro, cruzinha, velório. Isso é muito gostoso. Era exatamente... É uma recordação muito boa, né? Exatamente isso. Assim, às vezes a gente também não tinha nem brinquedo, né? Pra brincar. Não tinha muito. A gente tinha que inventar as brincadeiras, não tinha celular, que nem tinha hoje em dia. Não. Pegava lenha, fazia lá as comidinhas, pegava panela, fazia
arroz, sopa. Que Ficava assim, aquela coisa delícia. cheiro de Aquela fumaça, aquela gororoba coisa ruim. misturada. Mas a gente amava, porque era uma Era uma distração. delícia, Eram umas né? coisas simples, assim, como você falou, de brincar de pique-pega, pique-esconde, garriô. Eram essas coisas que a gente brincava na rua. Garriô, isso eu nunca vi. Garriô. O que era o garriô? Me conta. Garriô era um quadradozinho que aí, tipo, ficava um grupo e o outro grupo ia correr. E aí as pessoas tinham que pegar ele e levar. Ah, e botar dentro E desse quadrado. Isso. Eu já Lá se brinquei. chama garriô. É que os nomes mudam, né? A cultura vai mudando conforme as cidades e mudam tudo esses nomes, né? O jeito de falar, as expressões. Isso, isso. E aí, quando a gente brincava e dava 10 horas, aí minha mãe, Carlinha, chamava eu e minhas irmãs, tá na hora já de entrar. Aí, ô mãe, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Aí meu pai, pra dentro. Na mesma hora vocês iam correndo, né? Abaixava a cabeça e ia, né? Era muito bom. Era uma delícia, Era né? uma Você tem delícia. vontade de voltar pra lá? Ou não? Não pensa? Então, não tenho vontade mais, né? Até em 2019 eu tinha vontade de voltar. Meus objetivos era tudo lá, Se estruturar aqui e se voltar estruturar pra aqui lá. e voltar para lá, né? E aí, quando eu vim para o Rio, o objetivo era só construir uma casa, que eu tinha ganhado um terreno lá da prefeitura, eu e minhas irmãs. E aí eu falei assim: e aí, como que eu vou trabalhar? Como que eu vou ter o dinheiro para conseguir construir essa casa? Eu trabalhava na casa de uma família, né? Só era de um casal. E aí eu ficava lá com eles. E era só meio-dia e estudava. Trabalhava de 7 da manhã a meio-dia. Isso, tipo, eu tinha 14, 15 anos. Bem novinha, É. né? Trabalhava lá, ficava lá e estudava. E aí, Você começou a trabalhar, então, bem cedo, né? Bem cedo, novinha. acho que eu tinha 13 anos. Que aí, antes disso, eu cuidava do meu primo, que os meus tios trabalhavam, e aí eu tomava conta dele, aham. né? E aí você eu ganhava também um dinheirinho ou você fazia ganhava só pra... R$ 50 Mas que já era um maior no dinheirão, mês. né? Antigamente era. Era, não. E quando a gente é criança, né? Nossa, ganhar R$ 50 é um É. sonho de consumo. Ganhava R$ 50. E aí depois eu saí, né, de lá, que aí comecei a ter mais experiência, né, tomando conta de casa, do sobrinho. E aí, quando eu saí, aí eu fui trabalhar na casa desse pessoal, Que legal, desse que casal legal. de amigos, E né? me conta do seu esposo, como é que foi isso? Aí vocês se conheceram, vocês não estudavam, né, na mesma escola que você falou, mas como que vocês se conheceram? Foi quando eu me mudei da onde eu morava. Aí eu passei a morar pertinho da casa dele. E aí, nessas brincadeiras de rua, aí ele estava na esquina com um colega de vários amigos dele, né? E aí eu passei e ele me segurou. Ei, vai pra onde? Vai pra onde? Não sei o quê. Eu, ai, que menino Já chato. deu aquela Não sei paquerada, o quê. né? Você nem deu bola. Aí eu, ai, que menino chato. Só que aquilo ali chamou minha atenção. Que menino chato, fiquei com muita raiva dele. A raiva se transformou no amor E depois. aí, tipo assim, meio que eu passei a observá-lo, né? Tipo, Aham. não conhecia, e aí passei a Funcionou observá-lo. então, né? Ele quis chamar a sua atenção, conseguiu chamar, e aí você reparou nele. Falou, opa, peraí, né? Deixa eu ver esse menino aqui, o que é. É verdade. Na verdade, ele fez isso, mas ele não queria ficar comigo no início. Não. Não. Ele fez pra implicar mesmo, Pra então. Não foi implicar. nem pra chamar atenção. Porque Foi. vocês eram muito novos, né? 12 anos. Gente, Mas lá- 12 anos a gente ainda brincava, né? É. Não tinha essa... Você já tinha essa coisa de paquerar com 12 anos? Ou você não tinha essa malícia ainda? Ou você já... Tinha já, desde pequena. Já tinha já uma Sim, desde cabecinha pequena, florada ali desde de paquerar, Acho que é né? porque isso, não tinha nada muito pra fazer. Então, como você falou, as pessoas se conhecem, Sim. né? Então, acabava que lá tem muito disso, né? Começar a namorar muito cedo. Mas eu acho que a geração de hoje em dia tá pior ainda, né? Porque as meninas hoje em dia começam a namorar muito cedo e elas estão muito pra frente. As meninas de 12. Eu Não, tenho uma isso é. sobrinha de 13 ou 14. 14? A Kailane fez 14, se não me engano, esse ano. E ela, assim, parece que tem 18 anos. Aí começou a namorar agora. Inclusive, um beijo, Kailane, te ama. E aí eu fico super ciumenta. Eu fico, meu Deus do céu, minha sobrinha já tá namorando, gente. Ela é muito pra frente da idade dela. Ela já tem uma cabeça evoluída, né? Essas crianças de hoje em dia estão tudo assim, né? Parece que já nasce com o Já chip da sabedoria. Exatamente, já nasce. Gente, que inteligência que as crianças estão demais, nascendo hoje em dia, né? demais. E aí, E aí vocês começaram a namorar quando? Foi quantos anos que vocês começaram?
O primeiro beijo Foi aos foi 12, né, que você foi falou, aos 12 selinho anos. lá Um selinho, um proibido. beijinho, em 2006. Foi bem no iniciozinho. E aí vocês começaram a namorar com... Namorar em casa? namorar já sério mesmo. Que meu pai Que passou a você foi lá deixar. apresentar ele. Foi com 14, 16 anos. Foi uns 2 anos aí escondido, né? Aquela Escondido. coisa Meu de pai romance. sabia, eu apanhava. Teve um dia... Custou ainda, né? Eu, nessa minha adolescência, né, teve um dia que meu pai falou pra mim ir buscar uma encomenda na casa do meu tio. E aí meu tio não tava. E aí eu encontrei com uma amiga minha no meio do caminho. E aí eu falei, vamos dar uma voltinha lá embaixo? Tipo, que é onde é um pouquinho movimentado a rua. Encontrar, né? Alguém Vamos lá, dar uma voltinha, assim, você, dar uma eu paquerada. acho ele, né? Como é que é o nome do seu esposo mesmo? É Robson. Robson. Vamos ver se eu encontro o Robson despretensiosamente, passando, Isso. né? Aí eu andando na rua, assim. Aí demorei um pouco. Quando eu cheguei. E nesse dia eu não tinha ficado com ele, né? Aí quando eu cheguei em casa, meu pai falou: Você estava onde? Porque ele disse que eu estava muito respondona. Acho que a adolescência, né? Sim, né? Que a gente A quer que a gente- respostinha na ponta da língua, A gente né? começa a ficar mais respondona. É verdade. Aí eu falei assim: eu fui ali na rua, encontrei com uma amiga. Eu falei a verdade, só que ele não acreditou. E aí ele falou: E Você aí- tá muito respondona. Aí me levou uma surra de fivela. Que aí pegou o cinto, saiu sangue aqui, nas As costas. costas, né? Saiu, e eu não chorei. Aí minha carraca, tu é carrasca, tu é Era ruim. dura na queda, né? Eu não chorei, eu falei, eu não fiz nada, tipo assim, eu fiquei sem entender. Aham. Né? E ele lá com raiva. Tinha de muito mim. disso também nas infâncias, tipo, não podia antigamente, né? Os responder, pais e eram muito mais rígidos. E tipo assim, é falta de respeito, né, pra eles, É, assim, responder, não. tinha que falar tudo, por mais que ele que tivesse errado, a gente tinha que Tinha falar, que respeitar, ficar respeitar, quieto tá na certo. sua, senão apanhava mais. senão apanhava mais. É isso aí. E aí vocês continuaram namorando, né? E quando você veio pro Rio, ele já decidiu vir junto com você, que vocês já estavam muito tempo juntos, né? Com 17, 18 anos aí. Aí a gente noivou, né? Nesse meio tempo, enquanto eu estava trabalhando lá na casa dessa família, Sim. ele trabalhava no mercado do meu tio, Uhum. né? E aí, tipo, ele ganhava pouco e eu também. Então, gente, e aí agora? Como é que a gente vai conseguir construir a nossa casa? E aí, minha irmã, ela veio pra cá, né? Minha irmã mais velha, 6 meses antes de mim. E aí eu falei pra ela, Aninha, eu tô precisando trabalhar, tô precisando ganhar dinheiro pra construir essa casa, Uhum. né? Pra gente passar a morar junto, porque lá é assim, tipo, cada um no seu canto, nunca dormimos junto, nada disso. Sim, não tinha aquela coisa de Não. namorado dormir um na casa do outro, era cada um no seu canto, Cada um no né? seu e se quisesse canto. morar junto, ia construir sua casa. Ia construir sua casa e tinha que casar, no papel tudo direitinho, Sim, bonitinho. tudo certinho, né? Aí eu falei, aí a minha irmã, tá bom, se caso aparecer alguma coisa por aqui, eu te falo. Eu falei, então tá. Aí eu falei, meu pai, será que pai vai deixar eu vir pro Rio, né? Como é que foi a vinda da sua irmã? Foi de boa? Ele deixou? Ou teve Sim, uma porque briga? ela já era mais, tipo, ela já tem dois filhos, já era mais já adulta. era mais responsável, É. né? Ele tinha um pouco de medo que você ainda era muito novinha, Muito né? Com nova. 17 anos. E aí, tipo, a gente nunca saiu de lá. A gente Sim. sempre naquele mundinho, né? Sempre lá. E o Rio de Janeiro é uma cidade muito grande, É. né? E assim, nós que já moramos aqui há um tempo, já estamos acostumados, assim, com essa violência, né? Que o Rio, assim, é uma cidade linda, é uma cidade muito boa de morar, mas tem, né, os prós e os contras, né? A violência é uma delas. E eu acho que para quem tá de fora, né, para quem dos outros estados, ainda mais do interior, cidade pequena, tem muito medo de vir para uma cidade grande igual o Rio, né? Porque é uma cidade perigosa, tem que tomar certos cuidados, tem que ter uma malícia, que no interior você não precisa ter, né? Uhum. Ficar sempre atenta. E aí eu acho que essa era a preocupação do seu pai na época. Você era muito novinha. E aí, quando a gente é novinho, os pais acham que a gente não tem maldade de nada. E realmente a gente não tem, né? Quer proteger, né? Sim, com certeza. E aí, quando ele trabalhava fora, quando ele voltou, aí a gente decidiu, eu e meu esposo, né? Falei, então vamos lá, vamos. Que aí apareceu um emprego, né? Minha irmã falou: olha, Carlinha, a Dáurea, que é a nossa prima, trabalha na área da epilação também. Aí eu falei assim: ela tem oportunidade lá. Tem uma pessoa que vai sair, e aí, se você quiser, eu te coloco, eu falo com ela, e aí você vem e começa a trabalhar. E assim que surgiu a epilação na sua vida, então, uma oportunidade de emprego que surgiu no Rio, né? E aí você falou, vou encarar, vou com tudo.
E você não sabia, né, o que tinha É. pela frente, como que isso ia transformar a sua vida, né. Eu falei pra ela: "Olha, não importa, eu quero Faça trabalhar, qualquer ganhar coisa, dinheiro. né. Eu quero trabalhar, ganhar dinheiro para conseguir construir minha casa", porque o objetivo era ficar aqui no Rio só 1 ano. Pra Juntando não tinha dinheiro. noção de nada, mas o negócio era ficar aqui 1 ano e ir embora. Sim. E aí, quando ela falou: "Olha, eu não vou ficar, porque surgiu um outro emprego, eu prefiro outro, se você quiser vir", aí eu falei: "Ah, então vou falar com o pai para ver se ele deixa". E aí eu falei: "Ai, já tô com meus 18 anos", falei que eu ia embora com 18 anos, surgiu essa oportunidade, então eu vou. Aí eu falei com ele, eu até me surpreendi, que ele falou assim: "Não, pode ir, porque já que eu não consigo dar para você e para as outras filhas uma casa, então vocês têm que ir", passei Vai à foi luta. vai à luta. E aí vocês vão aprender com a vida, É né. isso aí, que é a melhor escola, né, a escola da Melhor, vida, que a melhor. gente, cai, aprende, né, e aí quebra a cara de novo, faz uns machucados, mas sara, e é assim que a gente se transforma, né, e aprende a ser os adultos que somos hoje em dia. E aí como é que foi a sua chegada no Rio de Janeiro, Carlinha? Como é que foi a sua primeira impressão, assim, do Rio? Cheguei em uma cidade grande, né, com muitas coisas, muitas novidades. Então, aí, no início, o meu esposo não queria vir. Aí eu falei: "Ó, se você não for, eu vou". Aí tá, aí ele: "Não vai, não vai", eu falei: "Ah, então eu vou". Aí eu vim, aí ele decidiu vir, né, logo depois. Ah, então você veio primeiro. Eu vim primeiro, né, para trabalhar, porque eu tinha que vir para fazer o curso, Ah, sim, tinha um o prazo ali, né. treinamento, nessa área. Eu não tinha noção de nada, não sabia nem Você como é que era nunca depilar. tinha pegado numa pinça, Não, eu assim? nunca vi parte íntima, o corpo de ninguém, nem da minha mãe. Minha mãe nunca deixou eu ver, né. Porque E isso os e também tipo era um tabu muito grande, sim, e eu né. não tinha, assim, noção de nada. É depilar? Então bora depilar. Então bora lá. E como é Aí que você era em questão de vaidade, assim? Você era uma pessoa vaidosa, que gostava de se cuidar, gostava. fazia cabelo, fazia mas Uhum. sobrancelha você costumava fazer? Ou não? Gostava, gostava. Gostava? Uhum. E Quando era você mesmo que fazia ou eu você em mesma. alguém? Você É, mesmo. é. Então você sabia fazer o básico, assim, O cuidado seu, basiquinho, o bem básico. basiquinho, o basiquinho, porque como o cabelo, tipo, a gente já tem um cabelo liso, então, Liso, maravilhoso dava uma esse cabelo. pranchinha E e estava pronto. ótimo, né. Mas a sobrancelha eu fazia umas merdinhas, né, porque a gente não sabia, não tinha Fazia a própria experiência de nada, do seu unha. próprio jeito, sua própria unha. E, tipo assim, lá não tinha muito isso, sabe, não Sim, os tinha depiladora, não recursos, tinha né. tanto, design de sobrancelha, Sim. depilação, essas coisas. Então não Aí você tinha veio tanto pra cá, fez o curso, né, e foi se apaixonando isso. pela área. Aí quando eu vim para o Rio, que eu olhei, eu falei: "Meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui?" Tive um baque. Não, e Porque é você diferente veio de você ônibus, você veio como é pra de cá? avião. Você veio de avião. E aí quando Isso. você chegou, assim, no Rio, quando a primeira vez que você chegou no Rio, você falou assim: "Caraca, qual foi a sua primeira impressão?" A primeira impressão é de dizer que eu quero ir embora. De susto, Desespero, de né, susto. eu Porque, sei. tipo, eu não estava adaptada com, tipo, cidade diferente, pessoas diferentes, Sim. até o É jeito de tudo, né, diferente falar diferente, cultura. cultura, tudo diferente, né. Sim. Aquele movimento de carro, de moto, de ônibus. Então, tipo, lá tudo muito tranquilo. E o que que te mais impactou, assim, que você fala: "Cara, isso aqui eu guardei na memória"? Alguma situação que você presenciou ali no início e marcou, assim, que te assustou ou que te deixou feliz, te impressionou? No início, o que eu estranhei aqui foi, eu não sei, assim, foi a favela. Aham. Porque lá Tipo, não tinha. lá não tinha. Tipo, aquele monte de fio, aquele monte de coisa, tipo, até as casas as pessoas não pintam do lado de fora. É, que é aquela confusão, uma casa vai em cima da E outra, isso é né. diferente. Então, tipo, quando eu vim, que eu fui morar numa kitnet bem pequenininha com a minha irmã, e aí eu me sentia sufocada. Era tudo muito Sufocada. pequeno, né, não tinha Porque aquela eu liberdade queria de abrir, tipo, queria olhar e ver a rua. Aí sim, não tinha, tipo, era porta com porta, tudo muito tudo pequeno. grudado, né. Então aquilo ali, tipo, eu me sentia mal, me sentia sufocada. E aí eu tinha gastrite nervosa, eu começava a vomitar. No terceiro dia eu estava chamando pra ir embora. Ah, meu Eu: "Mãe, Deus. por favor, mãe, compra Sua minha mãe deve ter ficado passagem, eu quero ir desesperada, embora. né. Fala pra onde eu trabalhava, né, fala pra ela", que era Ana, assim, o nome dela, "que eu quero ficar, eu quero deixa ela pede pra ela me esperar lá que eu vou voltar". Aí minha mãe: "Minha filha, fica aí mais um pouquinho, você não foi pra construir sua casa? Você não disse que queria ir?". Aí eu falei: "Ai, mãe, não vou aguentar não". Aí eu fui e falei com meu Ficou esposo, eu falei: desesperada. "Olha, não vem". Ele ia vir depois, né, eu falei: "Não vem, porque tu vai se arrepender".
Tipo, não é aquilo que a gente imagina. Tipo, trabalha e a gente. O que também para mim foi muito difícil é trabalhar, chegar em casa, ter que fazer tudo. Tudo, né? Porque assim, você Sozinha, lá em tipo, se casa, vira. na sua casa, você tinha sua mãe, Tinha né? minha Que fazia mãe. tudo. É, minha mãe sempre fazia tudo. Mãezona, né? Mãezona, fazia tudo. Chegava em casa já estava tudo pronto. E vocês eram muito grudadas? Como é Sim, que era a sua relação com a sua mãe? muito. Eu era muito de proteger a minha mãe. Sim, Fazer tudo por por ela. ela, né? Tudo. Tudo que eu E foi pudesse difícil fazer esse desapego, assim, quando você foi veio pra cá? muito, muito difícil. E também com meus sobrinhos, né? Que eles moram com ela. Tem 2 sobrinhos meus que moram com ela. E aí eu também tomava conta deles, que eu era eu fui a última a sair de casa. E aí, quando eu via crianças na rua, eu chorava. Que Porque eu você tinha lembrava deles. saudade. Ai. Saudade deles, vontade de ir embora. E foi bem difícil. E Ai, aí, saudade é uma coisa muito é ruim, muito gente. difícil. O processo é bem doloroso. Eu nunca passei por uma situação dessa, mas assim, eu me imagino, eu já até, meu olho já enche de lágrima, porque toda vez que eu ia, né, visitar minha família, né, de Minas, porque minha família é toda de lá, então a minha mãe veio morar aqui muito novinha também. Ela é carioca, mas ela morou a vida da infância, né, adolescência Uhum. lá. E aí veio pra cá adolescente. E aí toda vez que a gente ia lá visitar minha família, né, quando a gente vinha embora, a gente passava tipo 15 dias lá, né? Quando a gente vinha embora, aquele choradeira, ficava todo mundo arrasado. Parecia que a gente nunca mais ia se ver. A gente sabia que ia se ver, né? Daqui a uns 2, 3 meses. Mas é aquele apego, né? De família, é uma coisa tão gostosa. E é uma saudade, assim, que te Não, corrói por dentro, é sem sabe? explicação. Só quem realmente passa por esse processo doloroso de ficar longe da É. família, porque eu só tenho minha irmã aqui, né? E, e aí, quando eu vim, tipo, eu só vim com as roupas. Veio Né? com a famosa Eu acho cara que e eu só tinha coragem, 500 né? reais no bolso, ou era 250, que era o que eu tinha juntado na época. Então, assim, era realmente um recomeço, né? Sim. Você, tipo, mora na casa dos seus pais, tem tudo, assim, É muito tranquilo, mas foi diferente. eles que construíram, é deles, foi eles que construíram. É, não Não é foi seu, eu, né? não Não é é a sua meu, conquista. não é a minha conquista. Então eu queria conquistar o meu também. E aí, quando que foi que esse jogo, assim, começou a virar? Porque você queria voltar nesse início, né? Mas é quando você falou assim, não, eu preciso ser forte, resistir e ficar aqui. Que você começou a tomar gosto pra poder ficar. Foi difícil, Foi, né? Que você já... sim, porque aí quando eu comecei a trabalhar, né, que aí eu fiz Fica à vontade o pra comer, carninha, tá treinamento, gostoso. fiz o treinamento, né, e aí comecei a trabalhar. E aí eu tive muita dificuldade no início. Acredito como muitas depiladoras também têm muita dificuldade no início. E aí a gente acha que a gente não vai conseguir. Porque não é medo de machucar a É a pessoa. confiança, né? É a Você pegar a isso, confiança. é uma responsabilidade tremenda. Com certeza, porque assim, quando você mexe em alguma área do rosto, é uma coisa que precisa ter muito cuidado, né? Porque, assim, por exemplo, uma sobrancelha. A sobrancelha, eu falo que ela é um dos moldes, assim, do seu rosto, né? Uhum. Faz toda a diferença. Então, se você dá uma falha numa sobrancelha, se você tira um pouco a mais, afina ou deixa muito grossa, isso já muda demais o rosto da pessoa. Ou fica muito pesado, ou desconfigura o rosto da pessoa. E é uma responsabilidade muito grande, né? Muito, muito grande. E essa era toda a minha insegurança que eu tinha, né? De acontecer alguma coisa com a pessoa, porque a gente vai em um lugar, a gente quer ser tratado de uma forma que a gente espera, Uhum. não ao contrário, né? Então, assim, eu tinha muito medo disso. E para mim foi bem difícil. E aí eu queria ir embora, assim, no início. A minha ex-patroa me ajudou muito. Eu acho que assim, ela viu meu potencial que nem eu enxergava, nem percebia, né? E aí ela falou: não, você vai fazendo aos pouquinhos, faz só a axila. Ou só uma perna, que tipo a parte mais reta, que aí você é mais fácil você aprender. Aí eu falei: ah, então tá bom, então eu vou vendo por aqui. A primeira que eu fiz, eu já fiz M, né? Tipo, machuquei. Não machuquei, tipo. Não sei se é coisa falar aqui. Pode falar. Eu fiz uma virilha simples, e aí ela usa aquela calcinha descartável, né? Uhum. E aí, como era a primeira pessoa que eu peguei, e aí eu não tinha experiência.
E na hora que eu puxei, agarrou a cera com a pele e o pelo. E aí tirou a pelezinha, ficou Não, sensível. ficou grudado. Tipo, a parte que quebrou, né, que Sei. ficou ali no meio da calcinha, no pelo, ficou grudado. E eu tentando puxar. E aquilo ali acaba que incomoda, machuca a pessoa, dói, né? Ainda mais nessa região, né? Porque já é um pouco constrangedor, você já tá ali, né? E aí ela falou assim, ela percebeu que eu tava nervosa. Aí ela falou, não, pode deixar, que eu peguei a tesoura, né, pra tentar cortar assim. Ela, não, pode deixar que eu tiro. Aí eu falei, ai, deixa eu tirar, porque eu fiquei com medo de levar bronca também da minha patroa. Sim. Né, porque a gente não podia dizer assim que estava iniciando, né? Porque quem é que queria fazer com Uma iniciante? iniciante, não tem essa credibilidade, né, Sim, ainda. né? E aí ela foi, saiu, depois ela falou, ela não tá preparada ainda. Então aquilo ali para mim foi um choque, assim. Aí toda vez que aparecia alguém assim, que apertava lá o botão, tipo, chegou a sua vez. Falava, ai meu Deus, guia minhas mãos, porque eu ficava muito nervosa. Aquela tremedeira, né? Aquela Suava. tremedeira, suava. E a minha irmã, calma, Carlinha, vamos procurar outro emprego para você. E eu acho assim, eu pelo menos o pouco que eu conheço a Carlinha, né, eu vejo que você é muito perfeccionista com o seu trabalho. Você gosta muito você se cobra muito de fazer um trabalho perfeito. E eu acho que isso vem da personalidade da pessoa, não é uma coisa que pode ser, talvez, uma coisa que você adquiriu com o tempo, mas eu acredito que seja da sua personalidade, essa coisa de você querer fazer o seu trabalho perfeito, de ser exigente consigo mesmo. E eu acho que isso, quando nós somos assim, e a gente, no início, está aprendendo, né, recebe uma negativa, assim, de ela ainda não tem experiência. Isso machuca muito, né? Fere ali dentro, dá uma vontade de sair correndo e chorar. E eu quero voltar nunca mais. E Exatamente. você precisa encarar esse medo, porque é a partir dali que você adquire experiência, né, para cada vez melhorar mais. Isso, porque o dia a dia é a nossa escola. É isso A aí. gente aprende Você só aprende na prática. no dia a dia, E vai lá, faz, e a gente aprende com o erro, né? É verdade. E aí, quando nesse de eu fazendo só axila e minha perna, aí chegou uma cliente que eu fiz só axila, e lá tinha isso de escolher preferência. E aí a pessoa veio no outro dia depois, né, retornar, e aí ela falou, a menina da recepção perguntou, você tem preferência? E aí era uma parte íntima. Aí eu falei assim, Despertador. aí ela falou assim, tenho preferência, é a Carlinha. Aí eu, ai, não acredito, agora eu vou ter que pegar uma virilha. Olha. Não tem jeito. Isso porque ela já tinha gostado de você, quando você fez Ela gostou da axila que eu fiz. Aí ela já te avaliou. Às vezes não foi nem a axila, foi a sua simpatia, foi o seu jeitinho doce de tratar. Sim, e isso faz toda a verdade. diferença no atendimento, né? Aí a menina, vai, Carlinhos, cara, e agora é a tua vez. É o teu momento. Já chega de fazer minha perna e axila, mulher. A gente já deu oportunidade demais. Já tá pronta pra dar um Bora. passo lá. Vai lá, mete a cara. Eu fui lá e fui. E aí, tipo, fui direitinho. E foi uma simples também que eu ia fazer, né? Tipo, o erro que eu fiz de primeira, aí eu fui fazer a segunda e foi tudo Deu bem, tudo tudo certo. ok. Aí, tá E aí eu vendo? comecei a praticar, fazer. Com medo, com receio, mas bora. Vamos com medo mesmo. Você tinha as suas modelos, assim, amiga, ou a sua irmã já tinha ido embora, né? Pra você treinar, assim? Eu não tinha. Não tinha, era nas clientes mesmo que você tinha que treinar. Não tinha, tipo... A minha irmã, ela até foi lá uma vez ser modelo, só que ela não aguentou. Muita dor. Gente, que é uma coisa que dói é mas depilação, hoje em dia é suportável. viu? Hoje em dia a gente Não, tem... melhorou muito, mas é uma coisinha... Mulherada que diga, né? Olha, Ou ser mulher é admiro um muito bicho, as né? Não, ó, mulheres. Vivian, Mas ela tá aqui no Bastidor, sabe como é que é? Ser mulher não é fácil, a gente sofre. É sobrancelha, é perna, é virilha, é axila. Ah, gente, que isso? Não pode ser pronta, não. Mas vale Tomar a uma pena. pílulazinha, pronto, cai o espelho, tá tudo Mas vale a ótimo. pena, não falei não? Não, Depois. vale muito, Vi aquela é pele ótimo. lisinha, Depois que tá pronta, é ótimo. livre, ó, depois sem precisar passar Gillette. Você passa Gillette, com 2 dias já tá cheio de pelo, cheio de foliculite, coçando. Não, é horrível É isso. libertador, né? Não, é libertador, realmente não tem preço. Depois que você sai, fica a pele lisinha ali, é uma delícia, né? E aí, mesmo assim, eu continuando lá a trabalhar, eu falava assim, ai, mas eu quero ir embora. Eu quero ir embora, sempre era aquilo de ir embora. Queria voltar pra sua cidade. Isso, e com um ano, realmente, a gente focados, eu e ele. Aí depois ele veio, né? Ele veio com quanto tempo depois? Você já tava aqui? Ele veio, tipo, eu falei, vem logo. Acho que com 11 dias depois ele chegou. Porque eu falei, rapidinho. ou vem ou eu vou embora, Ou porque eu não ia vem, eu aguentar. Aham.
Não ia É porque aguentar. já tava uma situação difícil, já era tudo novo Sim. pra você, né? Só e aí minha ficar sem o irmã. seu namorado já era uma coisa a É, mais, né? sim. Aí ele veio, já que ele decidiu vir, eu falei, então vem. Aí quando ele veio, ele queria ir embora também. Aí Não eu falei, ó, gostou. agora não dá, agora a gente já tá aqui, agora a gente vai ter que Ô, trabalhar. gente, a gente Porque- precisa acolher mais esse povo. Chegou na nossa cidade, quer todo mundo ir embora. Que isso, fique aqui. É difícil. E Mas aí, depois conhece, sabe, né? O Rio de Janeiro tem os seus prós e seus sim, contras. agora... Mas tem muita coisa boa também, Ah, eu né? amo o Rio de Janeiro. Eu amo Eu também. gosto. Minha cidade é linda. Mas aí, quando que você começou? Aí você ficou lá, né, nesse seu serviço até quando? Até final de 2019. E lá você já fazia sobrancelha também ou foi depois que você Sim, veio? já fazia tudo. Tudo, Era todos os tipos de sobrancelha depilação. e design de sobrancelha, né? E a depilação. Mas lá não tinha tantas técnicas quanto tem hoje em dia, né? Hoje em dia, assim, são Não. muitas Aprimorou evoluções. muito, melhorou muito a depilação, né? E aí você foi evoluindo através dos cursos, praticando, né, no seu dia a dia ali, e você foi se aperfeiçoando com os cursos. Sim, porque a partir do momento que eu decidi a ficar aqui no Rio, né? Porque a gente parou para pensar, se a gente está conseguindo as coisas aqui, se a gente viu que lá na nossa cidade não tem, assim, como crescer As oportunidades são profissionalmente, a mais oportunidade é difíceis. mais difícil, e aí a gente teria que pensar bem como que a gente iria fazer para ir para lá, né? E eu não queria mais trabalhar para as pessoas. E eu falei para ele, e aí chegou o momento de eu tomar um passo, né? Quando eu comecei na área, e aí que eu fui conquistando as pessoas, lá tem essa coisa de ter preferência, pedir a preferência. A clientela, né? A clientela, e Conquistando a conquistando a clientela. Então, eu consegui, graças a Deus, uma cartela de cliente boa, né? Assim, bastante cliente, preferências. E aí eu fui vendo que eu falei, esse é o caminho. Você precisa de mais, né? De um upgrade aí, crescer. Isso, precisava. E aí, como lá, assim, a remuneração não era assim tão favorável que eu queria, né? E aí eu comecei, saía de lá e trabalhava em casa também. Hoje em dia Você eu ainda começou a fazer atendo. um extra, né, em casa. Comecei a atender na minha casa. E aí eu comprei uma Com maca essas clientes que você já fez lá, você na minha casa. foi atendendo na sua casa também, né? Isso. Aí as clientes que eu tinha lá, porque, tipo assim, lá só era o salário e a porcentagem. E aí o que eu atendia na minha casa era meu, né? Sim, Fora era só o seu. trabalho. E aí eu fui vendo que valia a pena eu trabalhar para mim. Que aí eu fui vendo que, tipo, a minha comissão eu ganhava mais. O que eu ganhava em casa, eu ganhava mais do que a minha Mais do que- comissão lá. Aham. E era poucas clientes que eu atendia. Tipo, era só o que dava para me fazer quando eu saía do trabalho à noite e atendia elas lá, Mas né? já E compensava, no final né? de semana. Isso, mas já compensava. Uhum. E aí eu determinei, eu falei, não, quando eu tinha entrado de férias, né? E aí, quando eu voltei, eu falei, não, eu vou botar uma placa lá em casa. Eu pedi, ai meu Deus, por favor, me ajuda a pedir demissão, porque eu já pedi algumas vezes e era difícil conseguir Cerrar sair. um ciclo é muito difícil, né? Isso, muito difícil. Era muito difícil eu poder falar. Eu sempre tive muita dificuldade de falar, me Sei expressar. como é que é. Eu consigo Nos momentos sentir decisivos, né? isso, mas tomar uma posição, sabe? E aí eu pedia muito, porque para mim achava que eu não tinha solução. Mas aí, quando eu voltei de férias, que eu decidi fazer isso, que eu ia botar uma placa lá em casa, né? Eu moro em Ramos e eu atendo, as clientes eram daqui da ilha, eu falei, então vou continuar com as clientes que eu tenho em casa e deixar as clientes daqui da ilha, assim, normal, onde era a franquia onde eu atendia. E aí, quando a gente voltou, aí a minha ex-patroa fez uma proposta, a gente não concordou muito, e aí ela decidiu fechar. Caramba. E aí, quando ela decidiu, pra gente foi um choque, porque a gente não esperava, né? Ela fechar. A gente ficou bem triste com isso, mas eu pensei, é um passo Sim. também. Agora, o passarinho... Deus sabe o que faz, né? O passarinho, tipo, Deus ouviu as minhas orações, o passarinho tem que sair da gaiola. Tá na hora de voar, aprender. Que Já, legal. tipo assim, ali foi a minha escola, ali eu aprendi muita coisa, né? Prática. Mas aí esse cliente me perguntava muita coisa e eu não sabia responder. Porque, tipo assim, no que eu aprendi no início, o curso, foi só prática, O básico, prática. né? O básico. Mais um treinamento mesmo. A teoria ainda faltava. A teoria ainda faltava. Quando elas me perguntavam as coisas, eu não sabia responder muita coisa, né? E eu falava, não, eu tenho que entender mais essa parte de pele. O que é que essa pele está querendo me dizer?
Então, quando eu saí da franquia, né, quando lá fechou, e aí já fui logo para o Movidade. Ah, e você já abriu já lá, já pegou o aluguel lá, né, Isso, pra sua salinha. isso, eram os antigos donos, né? Peguei os antigos donos quando já. Ah, você então é da época do Movidade ainda, que era Antigo. Bárbara, né? Aí, Caramba, você isso. então tá, ó, no Movidade já há um bom tempo. 3 anos. Que legal, Aí já tenho Carlinha. um tempinho. E Aí você aí, alugou sua salinha lá, montou o seu espacinho. quando eu fui pra lá, o intuito era só sublocar, tipo, Sim, uma parte da tarde ou um dia inteiro para pegar as clientes daqui, né, atender as que clientes era da daqui, para não ilha. deixar de atender as clientes da ilha e atender as clientes lá da onde eu moro. Só que aí, tipo, valia a pena eu alugar, mais do que Hum, sublocar, né? Assim, a sala. compensava mais. Compensava mais. Aí eu falei, então vai ser aqui. Então, tipo assim, a sala foi especificamente assim, do jeito que coube tudo, da forma direitinho, Certinho, certinho. né? Eu falei, gente, aqui é o meu É lugar. impressionante como as coisas acontecem É, na vida, né? E a gente fala, nossa senhora, foi exatamente como eu imaginei, o exatamente. espaço que eu precisava, né? Colocar as coisas que eu precisava Eu para não precisei trabalhar. pedir para sair, foi tudo Foi tudo se ok. ajeitando e Tudo se encaminhando, né? encaminhando, graças a Deus. Aí a gente vê a mão de Deus, né? Na nossa É vida. É perfeito. nos mínimos detalhes, Detalhes, com mínimozinhos, certeza. assim. E aí você tá há quanto tempo lá no Movidade? 3 anos que você Uns falou? 3 anos. E aí, Aí eu comecei, fiquei na expectativa, né? Montei o espaço, O porque lá era estúdio. o estúdio era somente pintado, assim, de branco, e eu Sim. fiz tudo lá, na minha sala, né? Tá um lindo Do meu demais. Hoje em dia jeitinho, tudo as rosa. coisinhas. Parece a sala da Barbie. Eu amo rosa, né? Como Deu pra perceber. como as minhas irmãs, assim, a gente dormia só em um quarto, então, tipo, cada uma, a gente não tinha muito preferência, eu quero. Nós todas não tinham um gosto diferente. Então, falei, um dia, quando eu tiver a minha casa, aí eu fiz isso no estúdio, vai ser tudo rosa. Tudo rosa. Aí, quando eu fui pra lá, fiquei na expectativa. E aí, será que as clientes vêm? Que aí eu peguei as clientes, o contato, fui no sistema, né, lá da franquia, elas me autorizaram a pegar o contato. Acho que tinha Que atualizado. legal, né, que elas te autorizaram. Muito Sim, elas legal são da parte pessoas muito delas. Você maravilhosas. tem gratidão, né, por essa Muito, fase muito. que Elas você me ajudaram viveu, muito, aprendeu. muito. Porque elas que não deixaram de desistir, né? Porque não é Isso todo aí. patrão que fala Não assim: é. ah, não quer? Então pode ir embora. É E ela viu verdade. meu potencial, né? E aí ela deixou, e aí eu fui mandando mensagem para as clientes, olha, aqui é a Carlinha e tal. Eu expliquei que a franquia ia fechar e tal. Aí eu fiquei, será que elas vêm? Aí eu falei que porque lá era por hora de chegada, e lá onde eu atendo era Hora marcado, né? marcada. E aí, será que elas vêm? Será que elas vêm? E aí, tipo, foi Foi mais do vindo que eu uma, imaginei. duas. Ela, não, eu vou e tal. Só que assim, a gente não tem certeza, né? A pessoa fala, mas é algo novo pra gente. É, É você ter o não e você correr atrás do sim e conquistar o seu. com certeza. E aí eu falei, bora. Aí ela foram comigo. E aí fui conquistando cliente, captando outras clientes. E aí foi, Isso, quanto tempo você estava no Rio quando você pegou o seu espaço lá no Movidade? Você foi já... em 2019, foi lá e fechou em setembro. E aí, quando ela já falou que ia fechar, eu já fui lá para ir organizando para começar a trabalhar em outubro de 2019. Mas aí, quanto tempo você estava no Rio já, desde a sua vinda? De lá para cá, Isso, quando você veio tem 11 anos no total. no total. Então eu trabalhei 8 anos lá no espaço, Caramba, lá você na ficou muito franquia. tempo lá, então. Trabalhei, E E aí, depois 3 anos pra cá, você abriu o o seu espaço espaço. lá. Que legal. Isso. E aí, quando eu vi que eu conseguia conquistar muita coisa através da depilação que as pessoas não acreditavam, né? Quando eu fui de férias, todo ano eu falava que eu ia, por mais que eu passasse por dificuldade, eu ia nas minhas férias ver minha família, que eu não queria deixar de ver eles, né? E aí, quando eu chegava lá, a primeira vez que eu fui, eu falava, nossa, você trabalha com isso, com a depilação. Sabe assim, como é que você consegue ver parte íntima dos outros? Isso é desmotivador, né? Só que eu falava, não, eu vou mostrar que eu consigo as minhas coisas, ser uma profissional através da depilação também. E aí, quando eu fui para lá, quando eu voltei, toda vez que eu ia, eu voltava, chorava muito, muito, muito.
E quando eu determinei a ficar aqui, eu vi, né, que quanto que estava crescendo, Você estava conseguindo conquistar as suas conquistar as coisas minhas aqui. coisas, né? E eu decidi fechar o ciclo lá na minha Na sua cidade, né? cidade, né? Eu falei, não vou mais querer investir na minha cidade. Investir que eu falo assim, de ter minha casa lá, Sim, que eu você tinha um decidiu terreno. que o seu lugar era aqui, É, que você queria construir a sua sim, vida aqui. sim. Aí eu falei, não, eu vou conquistar aqui. Virou a chave, né? Foi um Virei. divisor de Falei, águas. sim. E quando a gente se desconecta de um lugar que a gente tá tão apegado, Tudo parece flui. isso, parece que a gente deixa de deixar as coisas acontecerem onde você tá e viver algo que você não tá Porque o que vivendo. que acontece? Quando você estava com esse pensamento de eu vou trabalhar, eu vou conquistar minhas coisas aqui, mas o meu futuro eu quero que seja lá. Eu vou fazer tudo para que seja lá. Acabava que você se limitava, né, para comprar a Uhum. sua casa, para você conquistar o seu espaço. Era tudo meio que temporário quando você tinha as coisas aqui. E aí, quando você decidiu, né, não, peraí, agora vai ser uma virada de chave, eu quero ficar aqui, eu não quero mais voltar. As portas foram se abrindo, as coisas foram fluindo, porque realmente é assim, as coisas acontecem na nossa vida quando a gente toma a decisão, que é aquilo que você quer. E faz muita diferença, né? Quando eu falo para as pessoas, é isso que você quer para sua vida? A pessoa, é isso que eu quero. Então, entenda, tenha clareza que é isso que você quer. Mostra para sua mente, para sua realidade, que é aquilo que você quer, porque as coisas vão fluir a favor disso. E realmente isso faz a diferença. As portas vão começando a se abrir. E é uma coisa assim fantástica, né? Que às vezes você fala: nossa, como que tudo aconteceu tão rápido e eu Sim. nem percebi, né? E às vezes, assim, a gente tá num processo, né, que é doloroso, a gente não consegue enxergar que, É. tipo, aqui é o teu lugar. Vai e E você mete a falou uma cara e vez pra mim que você faz. chorava muito, né? Quando Eu você falava com a chorava sua mãe. muito, muito, eu chorava muito. E a minha mãe, minha filha, calma, você vai aguentar, fica aí mais um pouco. Era sempre assim. E todo ano eu falava assim: esse ano eu vou embora. Aí quando eu ia, que eu voltava falando: ano que vem eu vou embora, ano que vem eu vou embora. Sempre. E aí era só ficando, ficando, ficando. E aí, quando eu vi que eu conseguia conquistar minhas coisas aqui, conseguia crescer profissionalmente aqui, eu falei: aqui é o meu lugar, Aqui. né? E quando eu vim pra cá, que eu não tinha nada, nada, tipo assim, conquistar, comprar as coisinhas de casa, assim, com as coisas que, eu que suei pra conquistar eu e meu esposo, né? E a gente morava assim, numa kitnet, e o nosso armário era aquela sapateira de madeira. Sim. Aquilo ali, era uma sapateira de madeira e era nosso armário e o nosso guarda-roupa. Tipo, tinha 2. E olhar pra trás e ver E tudo que ver vocês já aquilo conseguiram conquistar é, agora, a né? cama, tipo, a cama, eu trouxe umas coisas de lá, como tinha Quando você começando a fazer veio. umas coisas, tipo, montar um enxoval lá, aí tinha uma cama, aí trouxe a cama, a gente dormia na cama dura. Tipo, não tinha nem um colchão, era um colchãozinho de solteiro que a minha irmã me deu, sabe? Não tinha TV, a TV que a gente via era um do celular. E assim, e ver as coisas que eu conquistei, a gente conquistar, depois que a gente determinou ficar aqui. E logo depois, né, veio aí tá, e agora eu lembrei da pandemia, que a gente Que veio em a pandemia foi 2019, tensa. né, que a gente decidiu ficar aqui de vez, né, montei o meu espaço, e aí com 4 meses veio a pandemia. E aí o Movidade fechou. 4 meses. Caramba. E aí foi, né, uma. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer para trabalhar? Porque, tipo, eu ainda estava tentando recuperar o que eu tinha investido ali no Sim. espaço, né? Mas graças a Deus, Foi um Deus, grande medo pra todo sim, mundo, para né? todo mundo. Mas você E conseguiu trabalhar em casa? Você atendia? sim, Deus não deixou faltar nada Nada. pra gente. E a gente conseguiu comprar o nosso apartamento aqui Na na pandemia, pandemia. olha só. Que Assim, é o que eu incrível. falo para as pessoas. Se você tem um foco, um objetivo, se você, por mais difícil que seja, não desistir Não nunca. desistir, é Porque a verdade. gente acha que A gente não não vai pode desistir conseguir, nunca. né? E aí, quando eu trabalhei em meio à pandemia, falei para as clientes que eu ia atender em casa e tal. Assim, eu acho que 10% das clientes só que falaram para mim ir na casa delas, para mim ir atender. É porque acaba que tava todo mundo em Sim, casa, então pra aquele que fazer medo em sobrancelha? Pra que casa, me depilar, né? sim, e era tudo muito novo, né, a pandemia, as É. pessoas não tinham Era o conhecimento, medo da e da incerteza, do que vinha incerteza, pela né, ter frente, de quanto contato com outras tempo. pessoas. Foi muito difícil essa época da Foi, pandemia para todo foi mundo, muito né? difícil.
Vamos pro bate-bola final pra gente finalizar esse Bora. papo. Passou tão rápido, não passou? Que a gente quer ficar conversando mais e mais. Passou. No começo, Carlinha tava super nervosa, gente. Aí eu ela sou foi se tímida, soltando. eu tenho um pouco de dificuldade, assim, de me expressar. Mas isso aqui eu tô tentando quebrar isso aqui aos poucos, né? Quando eu convidei ela falou, Porque- Rafa, mas eu não me preparei. Eu falei, vamos assim mesmo. Porque quando a gente não se prepara muito, sai melhor, flui, né? E eu falei, você não vai se arrepender, vai gostar depois. Ai, tá sendo Que maravilhoso. bom, fico feliz que você tá gostando. Vamos lá, me fala um sonho que você ainda tem. Um sonho que eu tenho é ter um espaço meu e colocar, né, assim, pessoas profissionais para trabalhar comigo, crescer junto comigo, né? Ter um espaço maior de estética e trabalhar junto. Que legal, crescer cada vez mais na sua crescer área, cada né? vez mais, elevar mais a autoestima das mulheres, né? De se Que cuidarem, legal. de trazer pessoas que também têm segurança que tinha, como eu tinha antigamente, né? Não, bora, você vai conseguir, você é capaz. Trazer elas também para trabalhar comigo. Essa é a vontade que eu tenho de ensinar e trabalhar ali, todo mundo junto, uma Sim. equipe, né? Eu tenho vontade disso. Ensinar as pessoas, né, a conquistarem o futuro delas assim como você conseguiu. Sim. Que legal. E qual é o seu maior medo, Carlinha? Meu maior medo. Meu maior medo é de decidir ir embora. Assim, eu vou embora. Não estou mais. Decidir ir embora para minha cidade e chegar lá e não dar certo. Tipo, Mas isso tipo assim, então ainda é um pensamento seu. Talvez um dia voltar. o que me segura é essa incerteza. Será que Entendi. vai dar certo ou não? Tipo, se eu tivesse coragem, eu arriscaria. Seu coração ainda tá Tipo, dividido. tipo assim, é recomeçar do zero. É verdade. É claro que eu queria estar perto Mas da minha talvez família. quando você for mãe, que você já tiver com uma estrutura, tiver mais Sim. velha querendo um descanso, você volte, né? E as coisas estejam muito melhor. Você tem vontade de ser mãe? Tenho. Tem. Isso é uma coisa Isso aí. próxima ou muito mais pra frente? Daqui uns 2 anos. Sempre falo daqui então uns tá 2 anos. próximo, tá próximo. Aí passa 2 anos, daqui mais dois. É sempre assim, eu falo daqui a uns 2 anos. Que legal. Vai ser muito Como- legal essa fase de Carlinha. Tem muita coisa Mamãe. ainda pra gente, depois de um Conquistar, filho, É né? verdade, o filho muda muito a vida. Muda. Se você pudesse escolher um destino agora pra viajar, qual que seria? Maldivas. Que delícia. Vai escolher. Não tá errado, eu também escolheria, gente. Quem não quer? Mentira, tem gente que não deseja ir pra Maldivas, mas eu desejo. Eu amo. Se eu pudesse. Se você não fosse epiladora, né, tão maravilhosa na sua área, o que você gostaria de ser? O que você gostaria de trabalhar? Na engenharia civil. Engenharia civil, muito legal. Que já era um sonho de infância, Sim. né? Resgatado aí. Qual que é a última mensagem que você gostaria de deixar aqui pro Pod da FAP para todo mundo que está te assistindo? Olha aqui para a câmera e deixa esse recadinho pra gente, para as mulheres, espulhar as mulheres. O que eu quero passar para as mulheres, né? Que não tenha medo de ser você, de mostrar quem você é, né? Eu sei que às vezes a gente tem medos, temos inseguranças, temos incertezas, mas quando a gente mostra quem a gente é, com certeza nós somos mais felizes, né? E é isso que eu quero deixar para você. Se você tem um sonho, um objetivo, vá atrás, não desista. Porque por mais difícil que seja, o processo seja doloroso, lá na frente, como Vai valer a pena, né? a gente falou aqui, com certeza vale a pena. Vale a pena todo o esforço que nós fazemos, né? A gente somos recompensados. É como a gente colher uma semente e a gente vai plantar no futuro aquela flor linda, maravilhosa, com muito sacrifício, que a flor ela passa por muitos espinhos, né? Tem aquele processo do espinho. Você precisa molhar, Né? né? Regar. Então, assim, não desista dos seus sonhos, dos seus objetivos, de mostrar quem você é, porque assim nós somos mulheres maravilhosas, empoderadas, né? E mostrar quem nós somos de verdade, né? Eu, a Carla, Julião, a Rafa, e aí eu acho que isso é o mais importante. Fundamental. Nós sermos felizes de estar com pessoas que a gente gosta, quem a gente ama.
pessoas que não nos quer bem, se afastar de pessoas assim, né? Isso A aí, gente com tem que estar certeza. sempre do lado de pessoas que sempre quer o nosso bem, que quer nos apoiar, que está aqui. Eu agradeço muito o apoio que você me deu, né, de estar aqui, porque eu Imagina. sei que para mim é desafiador. Eu E sei eu que sei que é. para você também está sendo, e está sendo maravilhoso. As suas entrevistas estão sendo Obrigada, maravilhosas. Estou Carlinha. amando demais. E que Deus só tem a abençoar você, a sua vida, a sua carreira, que só tem a Amém, crescer a amém. cada dia, viu? Então, assim, também não desista. Isso aí que você está mostrando, você está motivando também outras Muitas empreendedoras, mulheres, eu tenho outras noção disso. mulheres, tá? Porque, assim, eu sei que não é Eu já fico fácil. emocionada, gente. Chega, Eu tô uma chorona, é uma eu boba. sei que não é fácil, Não é né? A gente realmente. que se vira, trabalha, faz uma coisa, faz outra, e a gente Precisa está de muita aqui, determinação. determinação, foco, e isso gera muita ansiedade, gera É, estresse na nossa vida. verdade. Mas assim, a gente chega a me arrepio, porque a gente vê a recompensa no futuro, lá Com na frente. certeza. Tudo Aos aquilo, pouquinhos a gente vai vendo, aos né, no nosso pouquinhos, dia a dia. com certeza. Então é isso, nunca desista. Não Isso desista aí. jamais do que você quer. Carlinha, obrigada pela sua participação. Foi maravilhoso te receber aqui. Você é uma Eu que querida. agradeço, Te meu admiro amor. muito como mulher, como empreendedora. Muito sucesso pra você, viu? Obrigada. Fala o seu arroba aí para as pessoas te seguirem, todo mundo te O conhecer. meu arroba é Estúdio Carla Julião. Então, quem quiser me conhecer lá no Instagram, você será muito bem-vinda. Quem quiser também ir lá no Movidade, conhecer o espaço todo do Movidade que a gente oferece para vocês. Também lá na minha sala, no meu estúdio, você será muito bem recebido. E será um prazer ter você com a gente. Sigam muito essa mulher, gente. Ela é maravilhosa. O trabalho dela é incrível. E muito obrigada pela sua participação. Viu? Obrigada, Deixa Rafa. eu te dar aqui um presente, que é a nossa Olha, canequinha do pódio, um gente, suspiro da Jaque, que é maravilhoso pra você degustar depois, lindinho. tá? Obrigada, meu Espero que amor. você goste. Obrigada mais uma vez pela Obrigada. sua Eu que participação, agradeço. viu? Agradeço demais. Gente, muito obrigada por vocês estarem assistindo aqui mais um episódio nosso. Foi maravilhoso ter vocês aqui. Foi maravilhoso ter Carlinha contando a história dela, né? Que inspira tantas mulheres. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, que é muito importante, tá? Nos sigam também em todas as nossas redes sociais, @poddafaf em todas, Twitter, Instagram, TikTok, tá bom? E no meu pessoal também, para vocês acompanharem lá o meu dia a dia, os bastidores daqui que eu sempre posto, @Rafa Rodrigues, com 2 azinhos no final. Tá bom? Muito obrigada, um grande beijo e espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!